Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Neste vídeo vamos falar sobre Igor Vinícius, lateral do São Paulo, que o Corinthians já está praticamente fechado. Vamos falar também sobre Roger Guedes e o Patrick, que também pode pintar como zagueiro do Corinthians. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, vamos iniciar esse vídeo aqui com uma informação boa. Eu acredito que é uma informação da hora quando você está no mercado da bola próximo de fechar a contratação de um jogador, que se trata do Igor Vinícius, que hoje atualmente está no São Paulo, tá? Mateuzinho, que hoje é considerado titular da posição, e a gente tem o Léo Maná, que não conseguiu suprir esta posição do Mateuzinho quando ele esteve contundido ou quando ele esteve que ser poupado. Léo Maná teve todas as chances do mundo e não conseguiu provar que está apto a assumir a posição do Mateuzinho. E o Igor Vinícius chega na condição de brigar até por uma possível titularidade, porque o Mateuzinho tem as suas condições, as suas características melhores são a marcação e não o apoio ao ataque. Já com o Igor Vinícius é completamente diferente. O Igor Vinícius tem uma boa chegada ao ataque, tem mais de 180 jogos pelo São Paulo, já é um jogador rodado, passou por Santos, Ponte Preta, tem outro time que eu não me recordo agora, e chegou no São Paulo, onde conseguiu aí fazer a maioria dos seus jogos e consolidar um pouco na sua carreira. Vale destacar que Igor Vinícius perdeu bastante posição com o Zubeldia, por isso que o jogador está indo para o time de Dorival Júnior, onde o Dorival Júnior foi campeão com o Igor Vinícius no São Paulo. É um pedido até do próprio treinador do Corinthians, um jogador que tem um contrato para vencer já, e é um jogador que está sendo negociado com o Corinthians e tem grandes chances de fechar. É lógico que a gente tem que ser aqui pé no chão, né, fiel? A gente não vai cravar esta contratação porque ainda não fechou o contrato. Já passei por muitos perrengues aqui por cravar jogador, já tive outras oportunidades de cravar e dar certo, mas no caso do Igor Vinícius, principalmente do Dorival Júnior, onde muitos estavam dando Tite, trazendo um treinador até da Itália lá, muitos canais por aí, eu sempre cravei Dorival desde o começo, bati o martelo e o Dorival veio para o Corinthians. No caso do Igor Vinícius, eu vou dar uma segurada, porque tem algumas informações que estavam tendo aí alguma divergência na base salarial, já teriam acertado até o tempo de contrato, porém está muito próximo de ajustar esse limite entre salário que está tendo essa divergência e o Igor Vinícius se tornar assim o primeiro reforço do Corinthians aí, tá, fiel? Já vamos falar sobre Patrick, vamos falar sobre Roger Guedes daqui a pouco também, mas antes eu quero abordar um assunto aqui bastante importante para vocês, tá? O Corinthians, nesta janela, apesar de estar no início, o Corinthians está bastante devagar. Para um time que precisa contratar, eu entendo que o Corinthians passa hoje por uma turbulência política, por uma das piores crises da história do clube, se não for a pior. Algum corintiano aí que mais velho do que eu, que se lembrar de algo pior que isso que está acontecendo, eu não me recordo de nada pior que está acontecendo hoje com o Corinthians, essa turbulência política. Eu sei que está acontecendo tudo isso, eu sei que o momento não é propício para contratações. Porém, se o Corinthians não contratar, o Corinthians pode esquecer em disputar títulos. O Corinthians pode esquecer porque não vai disputar títulos, porque hoje não tem um time competitivo a nível de ser campeão. Você tem um time aí que joga dentro de sua casa bem, tá? Você pega um Atlético, às vezes você pega um São Paulo, ganha um amistoso aqui, um ali, empata, mas para você manter uma sequência, principalmente o Campeonato Brasileiro e os campeonatos de mata-mata, quando for afunilando, principalmente quando o Corinthians tiver que decidir jogos fora de casa, realmente vai ser bastante complicado para o Corinthians, porque o Corinthians hoje tem um time que é instável, não é um time estável, tá? Não é um time que mantém uma regularidade. O Corinthians vai de 0 a 80 muito rápido. O Corinthians faz uma partida boa e depois faz uma partida horrível. Quem não lembra da partida que o Corinthians fez contra o Internacional? Ali a gente viu um time dedicado, ali a gente viu uma esperança de até de títulos com aquele próprio time que estava em campo, porque estávamos pegando o Internacional, que é um time que está bem colocado na tabela, estava pelo menos, um time com o Roger Machado, que estava indo muito bem,
porém fez uma ótima partida e mesmo assim o Corinthians aí depois foi jogar os próximos jogos e jogou muito abaixo daquele jogo que fez. Então é um Corinthians hoje que não conseguiu ganhar do Vitória, onde todos os times que estão jogando com Vitória estão amassando o Vitória, o Corinthians não conseguiu ganhar do Vitória dentro da sua própria casa. E detalhe, o Corinthians quase perdeu essa partida se não fosse aí por boas defesas do Hugo Souza. Então, o Corinthians, por todo o esquema, por todo o cenário que se construiu do time e do nível que tem este elenco, está muito devagar no mercado da bola. A grande questão é, o Corinthians até o fechamento dessa janela vai trazer contratações contundentes para reforçar um time e deixar um time top para disputar títulos, ou a atual gestão vai usar, vamos dizer, o que está a favor dela, né? Peguei um Corinthians destruído, peguei um Corinthians arrebentado e por isso não vamos contratar. Só não podemos esquecer que o Augusto Melo, e volta a falar para vocês que eu não estou defendendo o Augusto Melo, mas o Augusto Melo não pegou um Corinthians do Duílio Monteiro Alves a mil maravilhas. O Augusto Melo pegou um Corinthians de Duílio Monteiro Alves completamente destruído, assim como o Duílio Monteiro Alves pegou um Corinthians de Andrei Sanches completamente destruído. Mas ali eles estavam na mesma chapa, são a mesma turma, renovação e transparência. Já o Augusto Melo pegou um Corinthians com confissões de dívidas, com vários processos na justiça, um time que, segundo o Augusto, aí já não tem como provar, assumiu um Corinthians já com 350 milhões em dívidas só de juros, contratos absurdos, um time totalmente queimado no mercado da bola, onde que na maioria das contratações você teria que dar uma boa entrada financeira ou assinar várias cláusulas contratuais que se não pagasse você pagaria altas multas de juros referente às contratações. Era um meio dos clubes se defender pela má, vamos dizer assim, pela má condição que o Corinthians transpareceu para os clubes de mal pagador. Então, o Mateuzinho, por exemplo, o Corinthians assinou várias cláusulas e teve que colocar desculpa, me fugiu aqui agora o nome da patrocinadora das placas publicitárias, tá, Fel? Falam aí, qualquer coisa, se voltar o nome aqui eu falo para vocês, tá? Teve que colocar como fiadora para fazer a contratação do Mateuzinho, porque senão só para o Corinthians ela não ia vender. Então o Augusto Melo pegou um Corinthians totalmente destruído. Então não é por Osmar Stable falar que o Corinthians não vai contratar por causa do Augusto ou o Corinthians não vai investir no mercado financeiro por causa da situação que o Augusto Melo deixou o Corinthians. Não, aí você está sendo incoerente, porque o Augusto assumiu o time do Corinthians com o Duílio Monteiro Alves em condições destruidoras, tá? Sendo aí, na minha humilde opinião, de todos os presidentes que passaram por lá, até mesmo do Andrei Sanches, do Duílio Monteiro Alves, considerado o pior presidente da história do Corinthians. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião sobre o mercado da bola. Mas estamos aí quase fechando com o Igor Vinícius, que não será a solução dos nossos problemas. O Corinthians precisa, no mínimo, contratar 4 contratações contundentes que chegam e resolvam. Mas o Igor Vinícius é uma boa aposta. Além de fazer sombra para o Mateuzinho, podendo ser até titular, é um lateral que, se não conseguir a condição de titular, com certeza, quando o Mateuzinho se machucar ou precisar ser poupado nesse controle de carga que o Dorival Júnior faz, o Igor Vinícius estará apto aí a ser o lateral do Corinthians, tá? Não está fechado, mas está muito próximo para que isso aconteça. Fiel, vamos passar aqui para a próxima contratação, né? Pelo menos a possível, antes da gente chegar aqui no Roger Guedes, que é sobre o Patrick. Inclusive, quem trouxe o Patrick em primeira mão, a primeira vez, foi eu, há muito e muito tempo atrás, que o Corinthians estava na mira do Patrick. E continua, tá, Fiel? Só que esse negócio do Patrick também já tá virando novela. Primeiro, porque o Patrick não é um zagueiro que você precisa de semanas, meses e meses para você fechar um contrato. Terceiro, o Corinthians é muito grande para ficar preso num zagueiro só por tanto tempo. E quarto, o Patrick é o zagueiro que eu falei que o Corinthians negociava com o zagueiro do Brasil, para quem acompanha meu canal sabe. Então, há negociações entre Corinthians e Patrick, porém, na época o Patrick não tinha dado certo ainda quando o Augusto estava como presidente, porque eles estavam fazendo com o Patrick tipo um leilão, porque vários times procurou a contratação do zagueiro por ele performar fazendo bons jogos. Já na condição do Corinthians, o Corinthians na época fez uma proposta e disse que não entraria em leilão e deixou aquela proposta fixa na mesa. O Augusto saiu, as coisas mudaram e o Corinthians, as negociações esfriaram e o Corinthians volta agora a negociar
com o zagueiro Patrick, tá, fiel? As condições de negociações, elas não estão avançadas igual o Igor Vinícius, mas há sim negociações em andamento e pode dar bons frutos, já que até o presente momento o Patrick não fechou com nenhum outro clube. Muitos clubes na época que estavam afinco tentando contratar o Patrick, hoje já não estão mais, onde pode ser que o Corinthians consiga uma brecha para contratar o jogador. Na época eu disse que uma das preferências do zagueiro era o Corinthians pela sua grandeza e seu tamanho, porém muitas coisas envolvidas, principalmente pelo leilão, onde seus empresários estavam visando mais lucro do que onde o jogador iria ficar. Porém, nos dias de hoje, essa situação pode mudar muito. O Patrick sim pode ser jogador do Corinthians. Porém, como eu disse, eu vou voltar a repetir, não está nas mesmas condições de Igor Vinícius. Existe negociação, estão conversando sobre valores, mas não tem nada avançado. Mas é outro jogador que negocia, que pode pintar como reforço do Corinthians, tá? Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acham do Patrick chegando como zagueiro, por ser um zagueiro do Novo Horizontino, por não ser um zagueiro badalado, por não ser um zagueiro que vem com altos valores. O que vocês acham da contratação do Patrick? Vocês acham que é válido? Vocês acham que não é válido? Vocês acham que o Corinthians deveria trazer um zagueiro top de linha ou não? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Antes da gente passar para Roger Guedes, só para sacramentar essa história do zagueiro Patrick, quero trazer para vocês que, apesar das condições financeiras que o Corinthians se encontra hoje, o Corinthians tem totais condições de contratar o zagueiro Patrick, por não ter realmente esses altos valores que se imagina lá em cima, tá, fiel? Então, a condição do Patrick jogar no Corinthians é realidade, tá? Então, vamos aguardar para mais informações e qualquer coisa eu trago mais informações para vocês referente ao zagueiro que pode chegar no timão. E para fechar sobre o mercado da bola e o nosso aqui, as nossas informações do Corinthians, né, fiel? Vamos falar sobre o Roger Guedes. Falei que teria uma ótima informação para trazer para vocês nessa tarde. Infelizmente, a informação ela não se confirmou. Pelo contrário, a situação do Roger Guedes parece um pouco mais difícil do que nós imaginávamos. Roger Guedes, em vez de chegar nesse mercado de transferência, mas calma que eu vou explicar tudo, pode ficar para o ano que vem. Por quê, fiel? Pelo menos foi a informação que chegou. A esperança do Corinthians era trazer o Roger Guedes agora para essa janela. Até porque é um desejo do jogador jogar no Brasil quanto antes, já que ele não tem mercado na Europa, já que não despertou interesse de nenhum time lá da Europa, ele chegar no Brasil quanto antes para ter chances de disputar uma Copa do Mundo, já que agora com o Ancelotti tá dando chance para muitos jogadores aí, quando não era visto aí na época de Dorival, na época de Tite, que só visavam a Europa. Então o Roger Guedes quer sim voltar para o Brasil quanto antes. Porém, ele tem contrato com o Al-Rayyan até 2027. A sua condição lá é muito boa. O time lá tem 34, 35 jogos. O Roger Guedes tem 30, 32 gols. Então é quase um gol por jogo, né, fiel? Então realmente estamos falando de muitos jogos. Então realmente é um baita atacante, um atacante que está destacando demais. E como que você briga financeiramente com o time do Qatar, né? Com o time dos camelos, com o time com o país do petróleo, né? Sendo o Qatar e a Arábia Saudita. Então realmente fica uma situação bastante difícil hoje pro Roger Guedes. Porém, a informação que eu tenho é o seguinte: o Roger Guedes está tentando de forma amigável conseguir a sua rescisão de contrato. Mesmo que não dê certo para este mercado agora, no ano que vem é praticamente certeza do Roger Guedes voltar para o Brasil. Basta o Corinthians manter uma proposta saudável para o Roger, que na época do Augusto Melo era de 3 milhões de reais. Basta manter essa proposta firme, com uma proposta boa para ele aceitar o Corinthians. O próprio jogador já disse em entrevista que gostaria de jogar onde ele já foi feliz, citando o nome do Corinthians, que ele mesmo disse que dá preferência para o Corinthians no Brasil. Óbvio que se o Corinthians não chegar firme no jogador, óbvio que se o Corinthians não ofertar um bom salário, chega um Flamengo da vida, um Cruzeiro e faz proposta aí ganhando 3 ou 4 vezes mais que ganharia no Corinthians, é lógico que o jogador também não é como nós torcedores. O jogador quer visar só lucro. Essa é a profissão dele, é o ganha-pão dele. E é lógico que ele vai visar onde ele vai se sentir melhor financeiramente. Mas a preferência é o Corinthians. Basta o Corinthians igualar uma proposta ou chegar próximo que ele vai aceitar o Corinthians. Ah, corintianeiro, então a situação do Roger Guedes, ele não vem mais para essa janela? Já era. Não foi isso que quis dizer. Amanhã ou depois pode pintar uma bomba e o Corinthians anunciar o Roger Guedes. Basta ele conseguir desvincular o seu contrato no Al-Rayyan.
não depende do Corinthians e o Corinthians não tem condições financeiras hoje para chegar no Al-Rayyan e conseguir a liberação de contrato, pagando a multa rescisória. Isso não vai acontecer, o Corinthians não dispõe dessa grana. E outra situação bastante importante, a contratação do Roger Guedes, já que não terá patrocínio da patrocinadora Master, que ainda não é um jogador midiático, a condição do Roger Guedes está totalmente atrelada na venda do Yuri Alberto e na saída do Igor Coronado, que até o presente momento não aconteceu. Mesmo que o Corinthians segure o Yuri Alberto, mas consiga negociar o Igor Coronado, que ainda tem contrato com o Corinthians e ganha 2 milhões de reais e não mostra futebol para isso, já terá também aí, vamos dizer, a passagem livre para contratar o Roger Guedes, porque se você paga 3 milhões para o Roger Guedes mensal, lembrando que o Memphis ganha 3,5, você ainda dispõe do seu caixa apenas 1 milhão por mês, já que você vai tirar do Igor Coronado 2 milhões, que seria do Igor, e passar para o Roger Guedes. Mas para isso, o Igor Coronado tem que ser negociado, tá, fiel? Então, da mesma forma que o Yuri Alberto também, se sair, às vezes sai o Yuri e fica o Coronado, ou sai o Coronado e fica o Yuri, a segunda opção seria o melhor cenário, né? O Yuri ficar e o Coronado sair, ou a grande possibilidade de sair os dois também, porque essa possibilidade existe, tá? Então, mesmo que o Roger Guedes fica livre no mercado hoje, o Corinthians precisa desvincular de um desses dois atletas, esperamos, ou os dois, né? Porque na época estava cotado para sair os dois, ele vier da folha salarial do Corinthians 4 milhões de reais. Você pagaria o Roger Guedes integral e ainda te sobraria 1 milhão de reais, e é um baita atacante, um baita jogador. Esperamos que o Yuri possa ficar. Eu gosto do Yuri Alberto como centroavante, que negocia o Igor Coronado, e ficamos com o Yuri Roger Guedes. Assim, fiel, isso não é impossível, tá? Ah, corintianeiro, fica muito difícil. Não, fiel, fica muito difícil nada. O Corinthians vai arcar com 1 milhão, ele já paga 2 pro Igor Coronado. Não fica difícil nada. E isso é informação. Não estou dando uma opinião ao cenário de contratação. Estou dando uma informação concreta e coerente para vocês sobre coisas que estão acontecendo hoje dentro do Corinthians. Para o Corinthians contratar o Roger Guedes, precisa da saída do Coronado, ou do Yuri, ou dos dois. Esperamos que o Coronado possa sair e o Corinthians mantenha o Yuri Alberto. E não é loucura nenhuma, porque o Corinthians precisa de um time forte para disputar os principais campeonatos que tem pela frente. Certo, fiel? Olha, o que tem de mais atualizado para trazer para vocês do Corinthians é isso. Quero te pedir humildemente aqui, com todo o meu coração, para você não esquecer de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal, que fazemos um canal sério e bastante transparente, tá? Conto com o seu like, conto com a sua inscrição e amanhã voltamos com a nossa programação normal de novo, tá? Um vídeo meio-dia e 6 horas da tarde. Quero agradecer demais a sua presença, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!